Olá! Iremos agora falar um pouco sobre a sustentabilidade do ambiente urbano. Nos dias de hoje, mais de 50% da população mundial vive em áreas urbanas. As áreas urbanas crescem, a nível mundial, a um ritmo bastante acelerado. Para que melhor se possa compreender a problemática do crescimento urbano e as suas consequências ambientais, há que entender as 5 grandes tendências explicativas. A proporção da população mundial viver em áreas urbanas está a aumentar, como podemos observar no documento 25. Outra grande tendência explicativa é o facto de muitas cidades registrarem um crescimento explosivo. Além disto, a população urbana cresce muito rapidamente nas regiões em vias de desenvolvimento, como podemos observar nesta figura, onde a África subsaariana, Médio Oriente e Norte da África e Ásia Pacífico registram valores muito altos. A urbanização em países de baixa renda é acompanhada de altos níveis de pobreza, desemprego e insegurança alimentar. O crescimento da população urbana será mais lento nas regiões desenvolvidas mais urbanizadas do mundo do que nas regiões em vias de desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a natalidade é baixa, porque há um maior número da população feminina a ter acesso ao mercado de trabalho. Existe um aumento dos encargos com a educação dos filhos, tornando-se estes muito dispendiosos. Os pais tendem a renunciar a certas atividades com o nascimento de um filho. Para além disto, as mulheres têm acesso à educação e recorrem a planeamentos familiares. Já nos países em vias de desenvolvimento, a taxa de natalidade é elevada, isto devido à inexistência de planeamento familiar. Há também uma elevada percentagem de jovens que casam precocemente. Devido à religião da maioria da população, não podem usar métodos contraceptivos e os filhos são uma fonte de rendimento. E ainda existe um baixo nível de escolaridade. A pobreza está a atingir cada vez mais as áreas urbanas, isto devido aos problemas urbanos. O excessivo crescimento das áreas urbanas não permite ajustar permanentemente as infraestruturas às necessidades da população. Isto conduz a problemas urbanísticos que colocam em risco a sustentabilidade e a qualidade de vida. O crescimento contínuo da população conduz a uma saturação do espaço e à incapacidade de resposta por parte de redes de distribuição de água e energia, de saneamento e transportes, e também de tribunais de finanças, escolas, hospitais, centros de apoio à infância e aos idosos e uma grande diversidade de serviços. Metabolismo urbano e consequências ambientais. À medida que aumenta a organização e a complexidade das comunidades urbanas, tal como nos organismos vivos, também aumentam as necessidades materiais e energéticas. Esse é e será um problema urbano de sempre, como abastecer, distribuir e gerir a produção de resíduos e reaproveitamento ou reciclagem. O metabolismo das cidades comporta o consumo de muitos recursos, combustível, oxigênio, água, alimentos, madeira, produtos manufaturados e minerais, etc. Estes materiais, ao serem utilizados para a sobrevivência dos cidadãos, geram uma grande diversidade de resíduos que se dispersam ou se acumulam. CO2, esgotos domésticos e industriais, lixos sólidos. O metabolismo das cidades é um processo gigantesco que envolve inputs, entradas, e outputs, saídas, de recursos e a sua transformação em formas mais ou menos complexas, como podemos observar neste documento. Como podemos verificar, neste lado, as inputs. Temos a energia, alimentos, água, produtos minerais, etc., como podemos ver, que são coisas que são necessárias à vida da população. Do outro lado temos as outputs, e nas outputs existe o menos e o mais, ou seja, o menos coincide às coisas más, digamos assim, os detritos sólidos, o que resta, resíduos térmicos, poluição do ar, gases de estufa, barulho. Temos os mais. Nesta tabela podemos observar o metabolismo da cidade de Londres em 1985. Esta cidade, que é uma das mais reconhecidas atualmente, onde podemos verificar o número de inputs e outputs. O aumento da densidade populacional urbana originou uma enorme necessidade de espaço. Este facto fez com que as cidades tenham expandido à custa das áreas periféricas envolventes. Esta expansão, pouco ou nada organizada, provoca algumas consequências indesejáveis. Estas consequências indesejáveis de emprego, de educação, de cultura, de desenvolvimento tecnológico, de mudança social e de poder político, exercendo, por isso, uma forte atração. O aumento da densidade populacional urbana originou uma enorme necessidade de espaço. Este facto fez com que as cidades tenham expandido à custa das áreas periféricas envolventes. Esta expansão, pouco ou nada organizada, provoca algumas consequências indesejáveis. Para ser mais fácil de entender, organizamos estas consequências indesejáveis neste gráfico.
onde, dentro de água, solo e diversidade, energia, ar e clima e estética e saúde humana, temos os vários problemas. No que diz respeito ao solo e diversidade, temos a perda de terras de cultivo, a perda de florestas e prados. No que diz respeito à água, temos a diminuição dos estoques de água superficial e dos aquíferos e o aumento do escoamento superficial. No que diz respeito à energia, ar e clima, temos o aumento dos lixos produzidos pelas pessoas e do consumo de energia, o aumento da poluição do ar produzido pelos veículos, o microclima urbano. Por fim, temos a estética e saúde humana. E, dentro deste conceito, temos, como consequências, o aumento da concentração de resíduos, a poluição sonora, também proveniente dos veículos, o congestionamento de tráfego, a alteração do padrão da ocupação do espaço e a forte iluminação noturna. Por fim, é importante vincar que o metabolismo das grandes cidades apresenta características diferenciadas de acordo com o grau de desenvolvimento dos países e tem também consequências muito diversas nas áreas urbanas e nas suas periferias.